vento. Ok? Vamos lá então, galerinha. Seguinte, primeira questão aqui, questãozinha do Enem, viu? Sobre polímeros, tá assim, ó. Os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade moderna. Alguns deles na fabricação de embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura estão relacionadas as estruturas de alguns monômeros, usados na produção de polímeros de adição comuns. Tudo bem? Primeira coisa, o que é o processo de adição comum? O processo de adição comum nada mais é do que a gente pegar uma substância que tem ligação dupla, beleza? Nós vamos quebrar essa ligação dupla, abrindo a ligação, a dupla inteira não, nós vamos quebrar só a ligação π. E vamos abrir uma ligação para cada lado. E essa subunidade ela vai se repetir, beleza? Então, por exemplo aqui, ó, a gente vai pegar essa primeira estrutura aqui, ó, do etileno, tudo bem? Nós vamos pegar o etileno aqui, que é CH2, e aí tem uma ligação dupla. A gente quebra a ligação π da dupla e abre uma extremidade para cada lado, beleza? Porque cada carbono perdeu uma ligação que a gente quebrou, então a gente vai abrir essa extremidade aí. No que a gente fez isso aqui, nós vamos pegar aqui e vamos fazer o que mais? Nós vamos repetir essa estrutura. Mas por que a gente repete essa estrutura? Porque o nome polímero vem justamente daí. A gente vai ter vários, né? Poli é justamente isso. Então nós temos várias estruturas, várias unidades dessa aqui se repetindo. Nós vamos ter várias unidades dessa se repetindo. Quantas? N. É um número indeterminado, beleza? É um número indeterminado aí que a gente vai ter. E aí, nessa estrutura N que a gente vai ter aqui, nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, deixa eu mudar de cor, uma outra unidade, ó. CH2 ligada a CH2, beleza? Como a gente abriu uma estrutura para um lado, uma estrutura para o outro, é isso que vai se repetir aqui, tá bom? E aí, no caso, como eu falei, são vários, então vai ter outra. Vou colocar de preto aqui agora. Ligado a um CH2, ligado a um CH2. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai ter aqui, essa estrutura que a gente vai ter. Essa estrutura vai se repetir várias vezes aí. Isso é uma polimerização de adição, beleza? Você vai pegar um composto que tem dupla, quebra a ligação π da dupla e abre uma extremidade para cada lado. Beleza? O nome do polímero, geralmente a forma mais simples de dar nome para o polímero é você colocar poli mais a substância que deu. Por exemplo, a gente tem o etileno, então a gente vai ter o polietileno. O propileno, nós vamos ter o polipropileno e por aí vai. Tranquilo? Então é isso que a gente vai ter aqui. Tá. Agora, seguindo aqui então, dentre os homopolímeros formados, a partir dos monômeros da figura, aquele que apresenta solubilidade em água é... Vamos lá, o que é um homopolímero? Vamos apagar tudo aqui, ó. Primeira coisa, homopolímero é quando a gente tem, primeiro que todo polímero de adição comum, ele vai ser um homopolímero, beleza? Adição comum é homopolímero. O que é isso? Homopolímero é que a gente vai usar apenas uma substância. Então, por exemplo, eu peguei o etileno e quebrei a ligação π dele, abrindo ele. Não foi assim, ó, que eu falei? Só que para não precisar escrever igual eu escrevi repetidas vezes, o que você faz? Você abre um parêntese e coloca aqui, ó, parêntese. E coloca embaixo o N. Como eu usei apenas uma substância, eu tenho um homopolímero. Tudo bem? Só que, o que acontece? Eu posso ter um heteropolímero, que é quando a gente utiliza monômeros diferentes. E aí, no caso, por exemplo, eu poderia pegar, vamos pegar aqui, ó, o etileno, tudo bem? O etileno. Só que eu fosse ligar com o propileno. Se eu fosse ligar com o propileno, aí eu teria um heteropolímero, porque estou usando duas substâncias. Ou, se eu fosse usar o estireno com o etileno. Toda vez que eu usar duas substâncias ou mais para formar um único polímero, eu tenho um heteropolímero. Quando eu utilizo uma única substância, um único monômero, né, que a gente chama, eu tenho um homopolímero. Então, nesse caso aqui, a gente tem um homopolímero. Beleza? O que a gente tem que falar aqui? Ele quer dessas substâncias qual que é solúvel em água. Beleza? Primeira coisa, para ser solúvel em água, tem que ser uma substância polar. Tem que ser uma substância
polar. As substâncias orgânicas, a gente não fala que elas são totalmente polares ou totalmente apolares. A gente fala em quem é mais polar e quem é menos polar. Tudo bem? Então a gente fala em quem é mais polar e quem é menos polar. E aí dentro desse negócio de mais polar ou menos polar, existem alguns critérios. Quais são esses critérios? Primeiro critério, vai ser mais polar quem tiver mais FON. Mais flúor, oxigênio e nitrogênio. Quem tem mais FON é mais polar. Tudo bem? Quem tem mais FON é mais polar. Também vai ser mais polar quem tiver mais 7A, mais halogênio. Quanto mais halogênios tiverem a substância, mais polar vai ser esse composto. Tudo bem? Além disso, a gente fala que é mais polar quem tem menos carbonos. Quanto menos carbonos tiver o composto, mais polar ele tende a ser. Beleza? Além disso, a gente tem outra estrutura, outra coisa, que é ser mais assimétrico. Assimétrico. Quanto mais assimétrico for o composto, mais polar tende a ser ele. Beleza? Então nós temos essas regrinhas aqui para a gente seguir. Então, se eu quero quem é mais solúvel, eu quero quem é mais polar. Se a gente for reparar aqui, ó, vou mudar de cor, né, pegar um azulzinho aqui. Tanto o etileno, quanto o propileno, quanto o estireno, eles só têm carbonos e hidrogênio. Então, eles são hidrocarbonetos. E hidrocarbonetos, galera, eles são considerados apolares. Apolar. Então, já eliminamos essas respostas aqui. Porque se é apolar, não vai misturar muito bem na água. Beleza? Então, nós vamos ficar com duas substâncias aí. Com o cloreto de vinila e com a acrilamida. Temos essas duas substâncias. Nesse caso aqui, gente, o que acontece? A acrilamida, ela tem um oxigênio e um nitrogênio. Então, ela tem 2 FON, não é isso? Tem 2 FON. Nesse caso, então, se temos 2 FON, beleza? Ela é mais polar. O cloreto de vinila, ele só tem um halogênio. E FON, flúor, oxigênio e nitrogênio são preferencialmente, né, tem uma preferência em relação aos halogênios, aos outros, né, a cloro, bromo, iodo. Então, no caso, a acrilamida é mais polar. E se ela é mais polar, ela vai ser mais solúvel, apresenta uma solubilidade em água. Então, nossa resposta vai ser acrilamida. Entendeu? Apresenta solubilidade em água, não é isso? Ou seja, é mais polar, é acrilamida. Então, essa é a nossa resposta aqui. A resposta da nossa questão fica sendo aí, acrilamida. De boas? Temos a resposta, então, letra D, né? Poliacrilamida, que é o nome do polímero. Tudo bem, gente? Essa é a nossa resposta aqui. Se a gente for pensar, a poliacrilamida, ela vai ser um monômero que a gente vai chamar de poliamida, porque a gente tem a função amida, né? A gente tem a função amida aqui, ó. Então, é uma poliamida. Beleza? Então, essa é a nossa resposta aí, letra D. Tranquilo? Se tiverem dúvidas, vocês vão falando aí, vão escrevendo no chat aí, para eu ir acompanhando vocês. Povo, seguindo aqui então, galerinha. Seguindo aqui então.